A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sem atrito não há fogo. Por atrito eu quero dizer aqui sofrimentos, os desafios que nós passamos na vida, as lágrimas, as dores, as desilusões. Nós não gostamos de tocar nesses assuntos, de falar sobre isso, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Você sabe muito bem que todos nós, ou melhor dizendo, nenhum de nós escapará do sofrimento nesta terra. Nenhum de nós escapará das tribulações, até porque elas são necessárias a nossa vida, ao nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual, e você vai ver isso dentro da Bíblia Sagrada. O próprio apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser o grande apóstolo Paulo, ele passou por muitas dores. Teve que cair literalmente do cavalo no caminho para Damasco. Teve seus olhos cegados pelo próprio Cristo para que pudesse enxergar. Parece antagônico, mas essa é a realidade. Para que nós possamos enxergar, para que possamos ter um amadurecimento espiritual, nós temos que passar pelo vale da sombra e da morte muitas vezes. E isso nós corremos desse tipo de coisa. Mas o fato é que não podemos escapar desse tipo de coisa. Nós temos é que compreender esse tipo de coisa, compreender as tribulações, o porquê passamos, qual é o objetivo, há um objetivo por trás do sofrimento, porque não tem como você escapar do sofrimento, não tem. Se você não sofre de uma maneira, você acaba sofrendo de outra. Não estou aqui também pregando um evangelho pessimista ou mesmo um masoquista, dizendo que você tem que amar a dor. Só estou dizendo que o sofrimento, ele é algo natural no caminho que nós estamos trilhando aqui na Terra. Uma vez que nós somos imperfeitos, uma vez que nós somos falhos, uma vez que nós habitamos juntamente com outros seres humanos tão falhos quanto nós e que na maioria das vezes nos causarão muitos problemas, muitas dores de cabeça, muitos aborrecimentos. Então não tem como nós fugirmos dessas situações. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo ele passou por uma experiência dolorosa também. Aliás, várias experiências dolorosas, mas uma chama atenção aqui porque nessa experiência ele narra o objetivo, ele narra como que ele passou a lidar com o sofrimento, com as tempestades da vida, que acaba trazendo uma grande lição para mim e para você. Essa passagem se encontra aqui em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7 em diante eu estarei lendo para você. Ele fala assim: "E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espírito na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, disse o apóstolo Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte." Talvez você não tenha entendido tudo a respeito deste texto, uma vez que foi lido um tanto rápido para você, mas o apóstolo Paulo está falando aqui de uma certa dificuldade que ele estava passando, uma dificuldade da qual ele não estava conseguindo se livrar. Ele chamou de mensageiro de Satanás, também se chamou de espinho na carne. A Bíblia não é muito específica a respeito de que tipo de espinho era esse, né? Falando numa linguagem figurada que o apóstolo Paulo estava passando, mas era uma situação desconfortável, era uma situação até mesmo dolorosa para o apóstolo Paulo. E ele foi questionar o Senhor por que ele estava passando aquilo e pedir para o Senhor retirar aquele espinho da carne dele. Não um espinho literal, não estou falando de um espinho literal, repito aqui, era uma linguagem metafórica. E qual foi a resposta de Cristo, que trouxe uma grande iluminação quanto ao sofrimento para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui que nós temos que compreender a finalidade das lutas que nós passamos, a finalidade que está por trás de toda tempestade que nós passamos, que você passa, as dores, as lágrimas. Deus tira proveito de todas essas coisas que você passa, que eu passo, que todos nós passamos. O próprio Cristo, ele falou, a minha graça te basta. Começa dizendo aqui que a minha graça te basta. Ou seja, através da minha graça, você vai conseguir superar todas essas dificuldades. Através da minha graça, que te assiste nos momentos mais difíceis da sua vida, você conseguirá superar, você conseguirá vencer todas as dores, todas as tribulações terrenas. E o resultado disso será maravilhoso. E Cristo ele prossegue dizendo, porque o meu poder
é aperfeiçoado através das tuas fraquezas. Como assim o poder é aperfeiçoado através das nossas fraquezas? Antes de comentar sobre isso, o apóstolo Paulo, ao ter entendido espiritualmente e corretamente o que Cristo estava lhe passando, disse: bom, então a partir de agora terei prazer nas perseguições, nas aflições, nos sofrimentos, em todo tipo de tribulação que eu passar, terei prazer, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu. Mas como o poder de Deus pode ser aperfeiçoado através da nossa fraqueza? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que agora ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, em todo tipo de tribulação. Primeira coisa que você tem que compreender é que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nós, sendo cristãos, temos que nos tornar a partir de então masoquistas, ou seja, amantes do sofrimento, a ponto de desejarmos sofrer, a ponto de desejarmos e orarmos e pedirmos para Deus que envie mais sofrimento para nós. De forma alguma. O apóstolo Paulo não está ensinando você a ser masoquista, a se tornar masoquista, a amar o sofrimento. Isso é loucura, isso é psicopatia. Não, o apóstolo Paulo está querendo dizer para cada um de nós, está nos ensinando que diante do sofrimento, nós temos que ter uma ótica correta. Nós temos que ter uma visão correta a respeito daquilo que nós passamos na vida. Ou então nós sucumbiremos ao desespero. Nós afundaremos no mar de angústia, de aflição sem fim, a ponto de querermos até mesmo desistir da própria vida, a ponto até de querer tirar nossa própria vida, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, nós temos que ter uma ótica correta. Uma ótica correta. E que ótica correta? A ótica correta é que, por trás de todo sofrimento que nós passamos, primeiro, Deus está presente. Como ele fala no próprio Salmo 46, Deus é socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Socorro bem presente. Então Deus está presente. Deus não está alheio ao que você está passando. Deus não está sem conhecimento a respeito das suas angústias, a respeito dos seus pensamentos de dor, a respeito da forma como você tem enxergado as coisas. Deus está ciente de tudo que está acontecendo com você. E segundo, e o mais importante ponto, ele não está somente presente e consciente do que você está passando, com relação ao que você está passando, mas ele está também usando aquela situação para trabalhar, ou seja, ele está trabalhando na sua vida. Deus está por trás de todo sofrimento, não como autor do sofrimento, mas como aquele que está trabalhando, como o oleiro que está trabalhando no seu vaso tão imperfeito, usando o sofrimento para mudar o seu coração, para aperfeiçoar a sua vida. É nesse sentido que o poder de Deus habita em nossas fraquezas, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. Porque quando nós compreendemos desta forma, nós saímos do sofrimento muito melhores do que nós entramos. Nós saímos do sofrimento com uma carga de experiência muito maior, com uma visão totalmente renovada. Você viu a ilustração da chamada deste vídeo aqui no banner? Um palito de fósforo enfrentando o atrito da caixa de fósforo e então se acendendo, porque é assim que acontece. Aquela tira de pólvora colada na caixa de fósforo é exatamente a trajetória em que o palito de fósforo tem que percorrer para que o fogo se acenda nele, para que apareça o fogo, para que cause com aquele atrito o fogo. Assim é a nossa vida também. Há um percurso que nós temos que percorrer, e esse percurso está cheio de atritos. Nós teremos de enfrentar muitos atritos, e enfrentando esses atritos, o nosso orgulho vai sendo quebrado, a nossa cegueira espiritual vai caindo por terra, a nossa dureza de coração vai se transformando em brandura, a nossa ira vai se transformando em paciência. Nós vamos sendo melhorados, nós vamos sendo assemelhados à imagem de Deus, à imagem de Cristo, e com isso nós passamos a brilhar, o fogo acaba aparecendo em nós. Não é algo automático, é um processo em que Deus trabalha no nosso coração, no nosso espírito, e Ele usa como instrumento os sofrimentos, as tempestades, as desilusões da vida. Com isso nós vamos crescendo. Todos nós estamos numa escola, na escola de Cristo. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. E todos nós, portanto, passaremos pelas tribulações, pelos atritos da vida.
com o objetivo de sermos ascendidos em glória lá na frente. É o que Deus está fazendo e trabalhando na sua vida. Vou ler uma passagem que se encontra aqui em Tiago, você conhece? Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, onde fala assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Aqui a tradução está um pouco errada, não é cairdes, mas passardes. Tanto é que outras Bíblias, acho que a Revista Atualizada traduz como passardes, que é a tradução correta, o entendimento correto. Mas mesmo na Revista Corrigida, onde fala quando cairdes em várias tentações, temos que entender nesse sentido de passarmos por tribulações. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o que esse versículo está falando? Que nós temos que nos alegrar quando estivermos passando. É difícil, né? Mas temos que nos alegrar quando nós estivermos passando por várias tentações, ou seja, provações, tribulações, num ato de confiança em Deus. Como eu falei, repito aqui, você não tem que se alegrar por estar passando pela tempestade, por um momento de dor. Você tem que se alegrar pelo resultado e pela confiança que você tem em Deus, que está presente naquele momento na sua vida e que fará com que tudo redunde para o seu melhor, para o teu aperfeiçoamento. É esse o sentido. Isso vai provocar o que em você? Vai gerar o que? Vai desenvolver o que? A paciência, a perseverança, a confiança. De outra forma, como se explicaria os grandes santos de Deus, que durante o martírio perseveravam em oração, perseveravam na paciência, perseveravam na confiança em Deus? Todos nós admiramos esses grandes santos do passado. Gostaríamos até de ser como eles, mas esquecemos que eles passaram por longos processos de dor, de sofrimento, até irem sendo aperfeiçoados, até chegarem ao ponto onde eles chegaram, de aperfeiçoamento moral e espiritual que nós precisamos também. E o último texto que eu reservei para vocês aqui, que é muito mais claro, incisivo para nós, se encontra em primeiro livro de Pedro, primeira carta a Pedro, de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Olha o que está escrito: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Nós nos alegramos na fé em Cristo Jesus, e através desta fé nós estamos guardados. Ainda que agora presta atenção aqui, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Pedro aqui está semelhando a nossa fé a uma pedra de ouro, que para ser purificada tem que passar várias e várias vezes pelo fogo, o fogo purificador. Então, ele está falando que a nossa fé também vai passar pelo fogo das provações, para que a nossa fé redunde, seja convertida em louvor e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo, em engrandecimento ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nossa fé tem que ser aperfeiçoada? Porque a nossa fé é muito imperfeita ainda no Senhor. Porque diante das tribulações, nós só sabemos reclamar. Diante das lutas, nós sabemos somente nos entregar ao desespero e a duvidarmos, pior ainda, do amor de Deus. Essa não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que, por mais que esteja doendo, por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você mantém a sua confiança em Deus. Você mantém o seu amor a Deus, não dando lugar à revolta, não dando lugar a murmurações. Essa é a perfeita fé. Mas para isso, a nossa fé precisará passar por vários estágios de lutas, de desafios. A semelhança do palito de fósforo que tem que enfrentar o atrito contra a pólvora para que possa ser acendido, assim também será a nossa vida. Por isso que nós temos enfrentado tantos atritos, para que alcancemos o objetivo que Deus tem para cada um de nós, que nós venhamos acender, para que o fogo do Espírito Santo venha na sua plenitude, incendiar a tua vida, a minha vida. E isso só acontece quando nós vamos sabendo enxergar, através de uma ótica correta, o trabalhar de Deus em meio ao sofrimento, diante das lutas, diante das dores. Então, guarde essa palavra no seu coração. Se apegue à oração para que você tenha um entendimento correto de todas as coisas, para que você possa e tenha condições de crescer. Todos nós, repito, estamos ainda no jardim da infância, crescendo, pouco a pouco. É pouquinho o nosso crescimento, mas estamos crescendo, não podemos parar.
nós vamos amadurecendo. Os apóstolos não nasceram perfeitos, não nasceram com aquela grande conquista espiritual a ponto de se tornarem exemplos para o mundo. Eles passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando também, e nós alcançaremos também o mesmo nível espiritual que um dia eles alcançaram, e daí para frente, porque o crescimento é infinito. Que Deus te abençoe cada vez mais. Fiquem com Deus.